Estamos todos aí? Esqueci, né? Vamos lá, onde eu estava, vamos retomar, né? Lá em 1 Coríntios, lá, né? Na chamada Lei da Semeadura. Vamos pensar o seguinte: quem foi que escreveu Coríntios? Quem é o autor? Não há dúvida que foi Paulo. Quem era Paulo? Paulo, chamado Saulo, jovem, né? Para a época, um cara que tinha autoridade, poder, né? Tinha conhecimento, estudo, tinha cidadania romana, ou seja, tinha grana. Ele, que ao encontrar Jesus lá na estrada de Damasco, perdeu tudo isso, né? Perdeu a autoridade, perdeu o poder, perdeu o dinheiro, perdeu as posses e passou a ser pregador do evangelho. Ele, alguém, né, que nos textos mesmo bíblicos, vai dizer que passou a considerar tudo que ele tinha antes como esterco, que Cristo era tudo para ele. Ele tinha uma profissão, era fazedor de tendas, provavelmente pelo status social dele. A família dele devia ter uma espécie de fábrica ou coisa assim, né? Devia ter empregados. Ele passou a ter que trabalhar para se sustentar, isso no contexto romano era uma humilhação, né? Porque o cidadão romano não trabalhava. Então, esse Paulo, que vivia fugindo, né, das cidades, que era perseguido, não tinha posses, vivia de doação e do trabalho manual dele. Como é que esse cara vai escrever um texto que diz o seguinte: se eu der muito para a igreja, Deus vai me dar muito em troca? Como que esse autor, que vivia de doação, vai dizer isso? Não tem como um autor, né, falar algo dessa maneira, principalmente ele. Isso assim, só pensando em quem escreveu. Se você ler o contexto do texto, é muito mais claro. Vai dizer o seguinte: olha, minha igreja, lá eu estou em Magé agora, né, Praia de Mauá, está passando necessidade. A igreja da onde eu era, lá em Belfor Roxo, vai e faz uma doação. A igreja, sei lá em Sepetiba, está precisando. Aí a igreja em Mauá, Magé, faz outra doação. Aí a igreja lá em São João de Meriti está precisando. Aí essas igrejas se juntam e fazem uma doação. Então, à medida que as igrejas vão contribuindo umas com as outras, não vai tendo falta. Então, aquele que semeia, ele vai receber de volta. Por quê? Aquela igreja que estava tendo falta e recebeu, quando ela tiver e eu estiver em falta, ela vai poder me ajudar. Por que Paulo escreve sobre isso em Corinto? Porque as igrejas estavam sendo perseguidas. Tinha gente que não podia trabalhar, né, que não podia se sustentar, o Império Romano estava perseguindo. Então, Paulo não está falando de um ato individual de barganha e egoísmo e alienação, onde eu vou pegar 90% do meu salário, dar para a igreja e Deus vai me retornar 180%. Na boa, tem que ser muito ignorante para acreditar num negócio desse. Não só ou ignorante, ou está precisando muito, está muito carente emocionalmente e espiritualmente para acreditar nisso. Mas por quê? Porque ninguém lê o texto, ninguém sabe a história de quem escreveu o texto. Eu ouço o cara da televisão, do YouTube, do Instagram, e como o cara está na televisão, no YouTube, no Instagram, então ele está certo. E aí acredita nessas besteiras. Então, nós precisamos de um conhecimento profundo do texto, primeiro para não ser enganado, para não enganar, né? Para não levar outros ao erro. Ah, Ricardo, mas esse negócio de dinheiro, igreja, não é de hoje. Não, não é de hoje, né? Não sei quem lembra aí do Tintones, personagem do Chico Anísio, né? E que descaradamente ele falava de algo que é tão atual, né? Dos pregadores, dos evangelistas norte-americanos
que fizeram fortunas, né, nos Estados Unidos, enganando as pessoas com o nome de Deus. E depois isso veio para o Brasil e está aí o pessoal fazendo fortuna com o nome de Deus. Mas por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento do texto, se deixam levar pelas verdades, de cada um. Então a gente precisa tomar cuidado, até para combater isso. O engraçado é que muita gente não quer saber da verdade. E a maioria das pessoas não querem conhecer a verdade, gente, por quê? Porque não querem ser confrontadas, né, com a verdade. Porque a verdade ela nos incomoda e nos faz agir. Quando você passa a entender que Deus não vai se mover porque você é bonzinho, isso gera uma responsabilidade. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que pedir ajuda, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas não simplesmente achar que as coisas vão cair do céu. Né? Até porque o texto não fala sobre isso. O texto fala de um Deus que faz milagres, mas o milagre a gente não controla. Então a hermenêutica ela vai ajudar a gente a ter pé no chão, né? E a seguir o que está aqui no ponto seguinte, que é a questão de compreender o contexto histórico e cultural do texto bíblico. Igual eu falei aí de 1 Coríntios, da chamada lei da semeadura. Não tem lei da semeadura. Sabe por quê, gente? Se tivesse lei da semeadura, não ia ter crente pobre. Não ia ter igreja pobre. Se é uma lei, né? Uma lei, você fez ali, uma lei espiritual, você fez, aconteceu, ponto final, acabou. Mas não é assim que funciona, né? Quem dera, confesso, gostaria muito que tivesse isso. Como seria bom não termos pobres, nem necessitados, nem endividados em nossas igrejas. Seria excelente. É simplesmente a gente ir lá, fazer uma barganha com Deus, ele dá de volta, e aí estaríamos todos prosperando. Eu gostaria muito. Resolveria muito dos meus problemas. Mas não é assim que a Bíblia funciona. Não existe isso, né? Então a gente precisa realmente conhecer o texto, e a hermenêutica vai ser esse trabalho de tentar entender quem é o autor, qual a relevância de entender quem é o autor. É essa questão que eu falei aí em Corinto. Paulo nunca escreveria algo sobre barganha com Deus, porque ele não viveu isso. A experiência de vida dele não reflete isso. Nenhum dos ensinos dele reflete isso. Então não tem como ele escrever. Não tem como a gente interpretar algo que o autor não quis dizer. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Ah, mas Deus falou comigo. Cara, se o texto bíblico está dizendo uma coisa, e Deus falou outra coisa para você, eu vou te dizer o seguinte, vai no psiquiatra, porque não foi Deus que falou contigo. O texto está ali, claro, direto, objetivo. Aí Deus está falando outra coisa contigo, vai no psiquiatra, porque pode ser esquizofrenia, pode ser um problema mais sério, você pode estar com alguma questão aí, porque se nós entendemos que o texto bíblico é inspirado, como é que Deus vai falar uma coisa no texto bíblico e para você vai falar outra, né? Então, cuidado com aquelas pessoas que falam que ouvem Deus e o que ela ouve de Deus é diferente do texto bíblico. Então, nossa tarefa como estudante de teologia é estudar o texto, explorar o máximo possível para que a gente possa realmente entender a mensagem que falamos que está na Bíblia, que vem de Deus, né? Isso é o nosso desafio. Outro detalhe aí, ó. A hermenêutica ela vai nos lembrar da importância do contexto histórico-cultural do texto bíblico. Num mundo de verdades líquidas, numa sociedade onde cada um tem a sua própria razão, ignorar a origem do texto bíblico é um tiro no pé, é dar uma rasteira em si mesmo. Por quê? Pensa bem, lá em Mateus, primeiro século, depois de Cristo, vamos pensar assim, quem era pobre naquela época? O judeu dizia que era o amaldiçoado. A doença era demônio. Qualquer dificuldade financeira, castigo de Deus. Eu pegar isso, né, sem entender as questões financeiras, sociais, políticas da época,
Resumir isso apenas por uma questão espiritual, como é feito até hoje, é ignorar o contexto histórico e cultural. Por quê? Aqueles que dominam geralmente criam um discurso para dominar. Você é pobre porque Deus quis assim. Então você não tem que crescer. E aí as massas vão repetindo isso. Isso faz parte de determinados contextos culturais, inclusive na Bíblia. O papel da mulher, a irrelevância da criança. Né? Então, entender isso naquela época é uma coisa. Trazer isso para hoje, fora do contexto histórico e cultural, é totalmente complicado. Por exemplo, mulher pode ou não ser pastora? Ah, a Bíblia não fala nada. Então, a Bíblia não fala nada. Então, pode. Ah, mas eu não acho adequado. Não, você não achar adequado é uma coisa. A Bíblia proibir é outra coisa completamente diferente. Ah, não, a minha doutrina não aceita. Tá bom, a doutrina não aceita. A Bíblia não aceitar é outra coisa completamente diferente. Então, essas questões a gente vai trabalhar dentro do entendimento do contexto e da cultura. Roupa, costume, tudo isso tem a ver com a época, com o momento. A maneira como evangelizamos hoje é diferente da maneira como evangelizávamos há 10, 20, 30 anos atrás. Né? A maneira como pregamos o evangelho, olha o que a gente está fazendo aqui hoje, uma aula online. Né? Deixa eu te reparar aí, tá? Olá, não, nem não. Ronaldo? Oi. Ah. Oi, professor, desculpa, eu estava falando aqui com a minha esposa rapidinho. Ah, tá. Tira aí. Então, assim, olha que a gente está aqui, ó. Eu estou na minha casa, em Caxias, você está aí na sua casa, não sei onde, e a gente está conversando ao mesmo tempo. Imagina isso, há 20 anos atrás. Para muita gente seria impossível, né? Seria um desafio enorme. Mas olha a maneira como temos hoje de ensino, de aprendizado, né? As igrejas que estão na televisão, e aí não estou julgando se está certo ou errado, né? Mas igrejas que pregam, que evangelizam pela televisão, pelo Instagram, né? Celular, gente. Quanta coisa a gente pode fazer pelo celular. Então, assim, tudo isso tem a ver com a época, né? E a gente precisa compreender. Texto bíblico tem a ver com uma época, com uma cultura, com uma linguagem, com um idioma. Tudo isso tem que ser levado em conta. Vamos seguir aqui, né, para caminhar para o final. Então, de maneira geral, eu estou falando aqui de maneira assim, avô, sem ler, mas eu vou mandar esse texto para vocês, tá? Que aí no texto vai estar essas questões aí, né? Ô, Ricardo, uma pergunta. Sim. Toda vez que eu leio um texto bíblico, um versículo, sem ser um capítulo inteiro, mesmo que eu saiba, por exemplo, quem escreveu Marcos, né? Aí eu li um versículo lá no livro de Marcos. Eu tenho que conhecer o autor, né? Eu tenho que perguntar o que ele pensou quando ele escreveu, o que ele queria dizer. Individualmente, cada versículo que eu ler na Bíblia, eu tenho que fazer essa análise. Eu diria o seguinte, Nancy, por exemplo, vamos pensar, você falou aí o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um texto de um autor só. Então, se você sabe quem era João Marcos, autor do Evangelho, ele não foi discípulo de Jesus, ele escreveu o Evangelho a partir do testemunho de Pedro, e o texto é escrito para os romanos. Então, quando eu leio o finalzinho de Marcos 16, de 8 em diante, quando ele vai dizer, e os cristãos pegavam em serpentes, bebiam veneno e não morriam. Ao ler esse texto, o que João Marcos, ou aqueles que acrescentaram esse texto, estão querendo dizer? Eles estão querendo ensinar uma doutrina que na igreja tem que ter serpente, que eu posso beber veneno e não vou morrer? Ou eles estão querendo apresentar um testemunho de como o evangelho se manifestava
naquela época, a fim de que os leitores pudessem compreender que mesmo a morte não deveria gerar empecilho para os pregadores e anunciadores de Jesus Cristo. Mesmo a perspectiva da morte não deveria gerar temor naqueles que querem anunciar a Jesus. Então, entendendo isso, né, o contexto, dá obviamente para perceber que Marcos não está estabelecendo a doutrina da igreja da serpente, mas ele está reunindo testemunhos. Quando ele faz o relato da ressurreição, quando ele faz o relato da menina, né, que Jesus ressuscita lá, Talita cumi, né, menina levante-se, e Marcos coloca em aramaico. Por quê? Porque ele ouve de Pedro. Pedro falava aramaico. E ele vai usar esse termo para poder aproximar, né, os leitores judeus, mas também os romanos. E aí ele traduz, menina, levante-se. Então, por que Marcos faz isso e Mateus não? Porque Marcos está escrevendo para um grupo que não tinha contato com o Antigo Testamento. Então, ao saber disso, eu não preciso estar pensando, isso aqui Marcos escreveu ou não? Não, Marcos escreveu. Agora, existem textos que você tem mais de um autor. Isaías, por exemplo, tem mais de um Isaías ali. Né? Tem Isaías e os seus seguidores. Então, é preciso dividir até que ponto eu tenho uma influência direta de Isaías e outra dos seguidores. Então, a análise do livro me permite trabalhar o texto todo. Por exemplo, eu sabendo que Paulo escreveu um texto, como eu falei antes, eu nunca vou ler o texto sobre barganha, escrito por Paulo, porque Paulo não fala sobre isso. Agora, Paulo poderia falar sobre a graça de Deus, sobre a salvação imerecida, sobre a graça irresistível. Isso são temas que eu consigo ver nas cartas de Paulo, porque ele, né, se mostra dessa maneira, a biografia dele retirada do texto bíblico vai apresentar a tradição por trás de Paulo, vai falar sobre isso. Então, quando você conhece o autor do livro, fica mais claro entender, por exemplo, Apocalipse. Entender que o autor foi João, o cara que estava preso, mas não é João o apóstolo, não é João Batista, é um João que estava preso em Patmos, mas que conhecia a literatura apocalíptica. Então, ele não está falando do fim do mundo, ele está falando de uma realidade de opressão, de prisão, de perseguição, e aí fica mais fácil entender a simbologia do Apocalipse. Entendeu? Então, isso me ajuda a ter uma visão geral, mas não necessariamente de versículo por versículo, que não é necessário, né? Tranquilo? Fala, Ronaldo. Então, Ricardo, com relação à barganha, Malaquias 3,10, ele traz um texto ali de barganha? Não, assim, se você ler o texto todo, ele começa lá em Malaquias 2. Ele está falando para os sacerdotes e levitas, que eram eles que estavam roubando, né? Então, Malaquias 3,10 é a sequência de Malaquias capítulo 2 de advertência aos líderes religiosos. Não só aos líderes, mas também ao povo, né? Mas principalmente aos líderes religiosos. Então, Malaquias 3,10, ele está falando de uma contribuição que o povo fazia para o templo. Na verdade, não era nem para o templo, é para a casa do tesouro. A casa do tesouro era algo acoplado ao templo, então as contribuições eram feitas a essa casa do tesouro, e a casa do tesouro distribuía para o templo, para sustento dos sacerdotes e levitas, para os pobres, para as viúvas e para os estrangeiros. Então, na época de Malaquias e de Jesus, né, na época que o templo estava erguido, a contribuição ou dízimo era um ato de solidariedade para com o povo. Quem deixava de contribuir estava deixando de ser solidário, estava sendo egoísta. Se eu guardasse mais do que precisava, eu ia perder isso, porque era alimento, era cereal, era grão. E se eu não consumo no tempo certo, se eu não distribuo, isso o devorador leva. O rato, o gafanhoto, né, o animal peçonhento leva. Então, a ideia ali é essa. E não a ideia de barganha, porque o pessoal, no geral,
vai usar só Malaquias 3:10, né? Esqueceu o contexto. Ele faz parte de um contexto muito maior do que Entendi. simplesmente dar o dízimo ou não. Até porque, no contexto judaico, existiam vários tipos de dízimo. Trimestral e anual. Não era mensal, como a gente faz, por exemplo, né? Não estou dizendo que você não tem que dar o dízimo, mas pelo texto bíblico, o dízimo não é uma barganha, é uma colaboração que você dá para a igreja, que ela precisa de dinheiro, mas não para Deus. Você não dá dízimo para Deus. Não é um ato de fé, é um ato de contribuição para a igreja, para a instituição, que precisa de dinheiro. Tem que pagar o pastor, tem que pagar o zelador, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar ar-condicionado. Então, você dá para a igreja. Mas eu dou 90% e Deus me abençoa. Eu tenho casa na Barra, tenho casa em Búzios, porque eu dou 90%. Isso pode ser até a experiência de alguém, mas é a experiência daquela pessoa. Não é algo que o texto bíblico esteja ensinando. Então, é um cuidado que tem que ter. Eu tinha que colocar logo diante de você aqui o que eu leio e que eu tenho assim uma visão de barganha no final desse versículo, né? Quando ele coloca assim, e ponham-me à prova, né? Então ele fala, trazer os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, né? Trazer os dízimos à casa do tesouro para que haja bastante alimento, aquilo tudo dentro da casa do Senhor. Isso. Aí depois vem ponto. Ponham-me à prova, que verão que eu abrirei a janela dos céus e farei cair bênçãos sem medida. Então, quando eu vejo aqui, façam isso e ponham-me à prova, né? Que vocês vão ver como eu vou abençoar vocês. Aí eu tinha uma visão disso aqui de barganha, pô. Tá ordenando para eu poder entregar, Sim. Correto? E eu posso pedir, porque ele está colocando, e ponham-me à prova, que vai dizer que eu vou abençoar. Então, fora do contexto e em português, todo mundo lê isso. Assim, é natural. Só que aí, o que a hermenêutica nos força a fazer? Eu vou ver o contexto, eu vou ver o autor, eu vou ver a época, eu vou ver os destinatários. Então, por que ele está falando põe a minha prova aí? Olha, eu tenho lá a minha colheita. Eu não preciso ter medo e juntar a minha colheita toda com medo de não receber, de não ter o meu sustento. Eu posso contribuir para ajudar o povo de Israel, eu posso contribuir para ajudar os mais pobres, porque Deus não vai faltar, não vai deixar faltar para mim. A ideia é essa, né? Não é o seguinte, eu vou dar R$1.000 com ato de fé, e aí Deus vai me devolver 2.000, né? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, não tenha medo de ajudar os outros, porque para você não vai faltar. Porque a contribuição, nesse contexto, ela é solidária, ela é fraterna, ela não é um ato individual, ela não é um ato do eu, ela é um ato do nós, né? E esse é o desafio que Malaquias nos propõe, aprendermos a lidar de maneira fraterna com aquilo que temos, né? De maneira solidária. Isso é um desafio. E aí o trabalho hermenêutica nos ajuda a lidar com isso. Perfeito. Valeu. Obrigado aí, professor. Tranquilo. Cristiano, para variar, sempre chegando atrasado, quer perguntar. Fala e a gente termina aí que já acabou o tempo, Cristiano. Pô, falo mesmo, Ricardo. Não, mas olha só, essa última pergunta que foi feita é interessante, porque eu mesmo não tinha reparado nisso, mas porque assim, cara, mesmo tendo esse contexto de solidariedade, acaba, assim, a meu ver, parece que o princípio acaba continuando o mesmo, de certa forma, porque Deus está dizendo que se não vai faltar, de certa forma, é porque ele está garantindo algo em troca dessa ação solidária. Não seria isso, de certa forma? Vamos pensar o seguinte, não é garantir uma troca. É o seguinte, você tem 1 quilo de feijão. Se você der metade desse quilo de feijão, você não vai passar fome. A ideia é essa, entendeu? Não é uma troca, é entender que o básico para você não vai faltar. Se você ajudar aquele que não tem o básico. Compreenda que a colaboração nessa época, de maneira geral, ela era uma contribuição que seria dividida com aqueles que não tinham como trabalhar.
os levitas e sacerdotes, e os grupos marginalizados, órfãos, viúvas, estrangeiros, né? Não estou dizendo que acontecia de maneira ideal, né? Porque não acontecia, que Malaquias é um puxão de orelha, porque realmente isso não estava acontecendo da maneira que deveria, mas não é uma troca, mas é um ato, digamos assim, de não ser egoísta. Porque o que o egoísta faz? Ele junta, guarda, com medo de faltar. Ele vê a pessoa morrendo, mas fala, não, vai faltar para mim, deixa o outro morrer. Morre ele primeiro, eu não. Então, seria um ato sensato, no caso, né? Entendeu? De desapego, de libertação, entendeu? De você se desapegar disso, porque tem gente mais necessitada que você. Então, não é uma barganha, não é uma troca, mas é um ato de desapego. Deu para entender a diferença? Ah, sim, não, beleza, agora sim. Agora clareou. Agora, entendo perfeitamente as dúvidas. Em português, e diante do que a gente vem ouvindo há tanto tempo, não, é troca, cara. Eu vou lá, vou pedir, vou botar a prova. Até o termo prova, né, tem a ver com isso. Eu vou botar Deus à prova. A conotação, o sentido desse termo, em português, tem um significado específico. Então, nossa tarefa é ler o texto, ler o contexto, ler o texto no original. Ah, não sei grego e hebraico. Compra o material que tenha grego e hebraico, vai te ajudar. Para que a gente fuja desses textos que são, né, adaptados, que são descontextualizados de maneira indevida. Gente, acabou o nosso tempo aí. Eu vou mandar esse material aí para vocês e aí a gente continua nas próximas aulas aí. Valeu? Boa noite a todos. Boa noite aí, valeu, Ricardo. Valeu pelo esclarecimento aí. Tranquilo. Valeu, Ricardo. Pode ser aí. Vai. Tchau. Paz do Senhor, Ricardo. Pessoal, Valeu.